Seja bem-vindo ao segundo aula do Desafio Criativo Solte Sua Imaginação. Eu sou Gabriela da Audaces e nessa aula vamos avançar mais um passo na construção do seu projeto com o tema Brasil em Mim. Hoje você vai aprender a construir um desenho técnico completo, utilizando simetria, costuras, cores e organização de elementos para comunicar a sua ideia de forma mais clara e profissional. Bora lá? Então agora, com o nosso Audaces Ideia aberto, a gente pode dar início ao nosso desenho técnico de um vestido básico, simétrico, sem mangas e com costura na barra e zíper nas costas. Então, para dar início nesse desenho de fato, a gente pode colocar os nossos manequins, então frente e costas, e também adicionar em organização as nossas linhas guias. Então, eu seleciono o manequim, coloco a linha guia no meio e sempre bloqueio essa linha para que ela não se mexa durante o desenho que a gente vai estar fazendo. A mesma coisa eu faço nas costas. E por fim, eu seleciono os dois manequins e adiciono uma linha bem no centro deles. Essa linha central vai servir para quando a gente for passar a peça da frente e copiar ela para as costas. Bom, então como a gente quer uma peça completamente simétrica, a gente vai iniciar usando a ferramenta de formas espelhadas. Então aqui a gente pode começar o nosso desenho do centro e tudo que a gente fizer, ele vai copiar, espelhar para o outro lado e fazer a forma de maneira idêntica. Então voltando aqui, a gente começa o nosso vestido básico pelo decote. Então eu quero ele mais ou menos aqui, um pouco mais fechado. E dou início à nossa frente. Vou pela cava. E lembrando que o nosso desenho inicial aqui não precisa ficar perfeito, porque como é um desenho vetorial, eu sempre posso alterar depois que ele ficar pronto. Então não precisa dessa preocupação de acertar todas as linhas, todas as curvas, já que ele pode ser alterado depois. Como o nosso vestido ele vai ser um vestido reto básico, eu não vou fazer um caimento tão assim esvoaçante aqui no final, vou deixar ele um pouco mais reto. Depois altero essa curva e aqui a barra a gente deixa ela mais curva também. Então aqui eu finalizei o desenho e eu posso vir fazer as minhas alterações que eu achar necessário, dependendo do meu gosto na minha peça. Aqui diminuo um pouco a curva, que ficou com um quadril muito amplo. Bom, então agora eu tenho a minha frente finalizada. E o que eu preciso fazer são alguns detalhes, né, que mostrem todos os detalhezinhos do nosso vestido. Então, eu preciso fazer a parte dos ombros, né, para demonstrar que a parte das costas é maior que a parte da frente, a nossa pence do busto e da cintura, e também a nossa costura, o nosso pesponto aqui da barra. Para fazer o nosso ombro, a nossa linha do ombro, eu vou usar uma ferramenta chamada de segmentos paralelos. Então, eu seleciono a nossa peça, pressiono o Ctrl, seleciono o segmento que eu quero duplicar. Clico no segmento paralelo e aqui eu posso colocar uma distância exata que eu achar necessária ou que estiver, enfim, na minha peça real e posso aplicar. Então aqui eu vou deixar 1 milímetro e vou aplicar. Então essa reta ela vem automaticamente para os dois lados e ela vem com a distância exata da medida que eu coloquei nos segmentos paralelos. O próximo passo vai ser colocar as nossas pences. Então, para que eu consiga visualizar melhor onde tem que botar a pence do busto e a pence da cintura, eu vou vazar esse desenho. Então, no preenchimento eu vou colocar ele sem preenchimento nenhum e depois eu volto preenchendo ele de branco. Então, aqui eu venho com essa ferramenta que se chama Objetos Espelhados, clico bem no centro e dou início ao meu desenho com o meu próximo clique. Então aqui eu venho, faço a minha pence
E o mesmo eu faço com a pence da minha cintura. Aqui e aqui. Aqui eu volto e preencho meu vestido. E se eu precisar, faço algumas alterações. Por fim, na parte da frente, a gente vai fazer a aplicação da costura aqui na barra. O processo é quase o mesmo de segmentos paralelos, então eu vou clicar na minha peça, segurar o Ctrl, selecionar a minha linha e veio em aplicação, pontos disponíveis, e aqui eu vou abrir a nossa biblioteca de costuras. Então aqui eu tenho várias costuras que vêm dentro do Ideia e aqui eu posso adicionar as minhas que eu criar. Então eu vim aqui, vou usar o pesponto simples e eu apliquei. Agora veja bem, você não consegue ver direto às vezes a costura quando você aplica. E é aqui que entra essas ferramentas aqui de largura e altura. Então eu venho aqui e vou alterando para dar o espaço que eu quero entre a minha barra e a minha costura. Então aqui, dou uma diminuída. Aqui eu posso aumentar o tamanho da linha. E aqui eu posso mudar o espaçamento entre os pespontos. Aqui eu também posso mudar a espessura da linha da minha costura. Se eu quiser, eu também posso colocar uma medida específica com o teclado. Então eu vou deixar assim para não ficar nem tão grossa nem tão fina. E pronto, a gente aplicou a nossa costura na nossa barra. O próximo passo vai ser fazer a parte das costas do nosso vestido. Então, para que a gente faça isso, a gente vai selecionar a nossa parte da frente, fazer um Ctrl+C e Ctrl+V. Quando eu fiz isso, a parte copiada vai estar bem em cima da parte original. Então, eu venho em Criação, uso a ferramenta de inverter para eu passar o que está aqui para as costas. Então, é para isso que serve essa linha guia bem aqui no centro, porque eu uso ela de referência, traço uma linha segurando a ferramenta, pressiono o Shift e solto a ferramenta. Então, ela passa automaticamente para as costas. Então, aqui eu tenho as minhas costas e eu posso só alterar ela retirando o que não tem na parte das costas, né, e adicionando mais o que precisa. Então, aqui eu tenho que alterar o decote, que ele é mais fechado nas costas. Dou uma fechada também na cava, que ela é um pouquinho maior assim. E também aumento o comprimento das costas. É interessante também ver que quando eu altero a barra, a minha costura, ela sempre vem junto, porque é como se elas estivessem conectadas. Então eu não preciso alterar as duas, só a barra, que a costura vem junto. Pronto, então as alterações foram feitas. E outra coisa importante, quando a gente tem mais de uma peça desenhada, é ver a questão de camadas. Então aqui em organização, do lado de linhas guias, eu tenho a parte de camadas do meu desenho técnico. A gente sabe que agora as duas peças as peças manequins e as linhas estão na camada 1. Mas eu prefiro tomar cuidado só com os desenhos, não presto tanta atenção aos manequins, porque a gente vai excluir eles depois, só se for manter o manequim. Mas aqui, eu posso nomear essa camada como frente, renomear, né?
posso adicionar uma nova, colocar ela como costas. E eu posso selecionar esse desenho aqui, ou qualquer outro elemento que eu tiver aqui. Venho nesse botão aqui, mover para a camada costas. Então, eu sei que essa peça aqui está na da frente e essa aqui está na das costas. Eu também posso bloquear esse desenho, deixar ele parado, ele quieto aqui. Então é importante a gente sempre separar os desenhos em camadas para mexer em uma de cada vez, não mexer nas duas. Se eu quiser excluir uma coisa ou deixar para não ficar visível, eu consigo fazer essa diferença, né, pelas camadas. Aqui nas costas falta o nosso fechamento do zíper. Esse zíper, né, o zíper em si, ele vai ser aplicado da mesma forma que a gente faz com a costura. Como a gente não tem uma linha aqui, a gente precisa criar essa linha. Então, eu venho aqui, crio uma linha daqui de cima até mais ou menos a linha do quadril do meu manequim. Deixo ela bem centralizada com a nossa linha guia. Então, aqui eu consigo ver, consigo fazer alteração se ela estiver um pouco mais pro lado. Aqui tudo certo. Bom, daí ela está selecionada, venho com Ctrl, clico nela e venho de novo em aplicação. Aqui na nossa biblioteca, eu posso ver que também tem um zíper aqui, então linha de zíper. Essa aqui eu posso aplicar e ela vai vir direto para cá. Novamente, ela está um pouco grande, né, em comparação ao nosso vestido. Então, eu posso vir aqui e alterar tudo que eu preciso alterar. Então, eu posso aumentar o espaçamento, eu posso diminuir, deixar ela menorzinha. Aqui, diminuir a grossura. E também posso alterar, né, a espessura da nossa linha. Eu vou deixar a mesma medida que eu fiz para a costura. Então, aqui tem o nosso zíper aplicado. O que falta para ele é o puxador. No Audacity, a gente tem uma biblioteca de formas, que é bem aqui nesse símbolo de estrela e triângulo. Nessa parte aqui, a gente tem a biblioteca padrão e também a do usuário, onde você pode criar ou alterar essas do padrão e deixar aqui, né, personalizadas. Então, eu venho aqui, encontro um puxador, eu vou escolher esse aqui e adiciono ao meu desenho. Então, eu venho aqui, puxo ele para cá. E também posso fazer a alteração que eu quiser, de cor, de espessura, de tamanho. Então, se eu quiser aumentar ele de tamanho e não quero deixar ele distorcido, como está aqui, eu posso segurar o Alt, que daí ele vai sempre aumentar de maneira simétrica. Então, eu posso deixar ele um pouco maior. Coloco ele bem no meio. Também quero aumentar a espessura dele para 0,05. Posso também mudar a cor da linha. Posso mudar também a cor do preenchimento, mas a gente vê depois. E também posso alterar a forma dele. Então, eu posso vir aqui e clicar 2 vezes em cima dele, que eu consigo alterar o meu zíper da maneira que eu quiser. Então, aqui eu vou puxar ele mais para baixo e deixar o puxador dele maior, porque eu acho que fica mais proporcional, ou porque é o zíper que eu tenho, o modelo de zíper que eu tenho disponível para fazer a minha peça na vida real. Então aqui, como eu puxei o nosso zíper, ele está modificado, então eu quero salvar ele para usar de uma próxima vez. Então eu posso vir aqui com o meu botão direito do meu mouse, venho em salvar, salvar como formas personalizadas, e posso nomear esse meu zíper, que ele vai estar lá na biblioteca de usuário de formas personalizadas. Então, eu vou colocar como puxador alongado. Dou meu OK. Se eu quiser ele de novo, eu posso vir em formas personalizadas, em usuário. Então, aqui está padrão, em usuário ele vai estar aqui, e eu vou poder usar ele como eu alterei da última vez.
Então, isso aqui é bastante útil, né, para vários aviamentos que você for alterar da biblioteca já do Audacious IDEA. Então, aqui eu tenho o meu zíper aplicado, meu puxador aplicado também, e eu tenho a parte da frente e das costas finalizada. O que falta agora é fazer o fundo da nossa frente, né? Então, para que eu tenha a visão de uma peça estendida numa mesa ou numa cama, eu preciso ter a parte de trás desse vestido. Eu só não tenho a parte de trás da parte das costas, porque a parte das costas ela vai ser mais fechada, então a parte da frente não vai aparecer. Se fosse um vestido de alça, por exemplo, a parte da frente provavelmente apareceria, então eu faria também o fundo da parte das costas. Então aqui para fazer o fundo da frente, eu seleciono a minha peça, eu não preciso selecionar tudo isso aqui, porque nem tudo vai aparecer nesse fundo, vai aparecer a peça aqui, né, no decote, vai aparecer um pouco da barra, porque a gente alongou ela, e vai aparecer também o zíper, mas não o puxador. Então eu venho aqui, seleciono a minha peça inteira, dou Ctrl C, dou Ctrl V, ela vai estar aqui em cima copiada. Eu venho e faço aquele mesmo processo que eu fiz para colocar a peça da frente para as costas. Então eu venho aqui, criação, inverter, coloco bem em cima da linha guia, clico em Shift e solto a ferramenta. Ela vai ficar em cima da parte da frente. Antes da gente mexer em qualquer coisa, eu venho aqui em organização, com a peça já selecionada, então eu nem toco nela, ela já está selecionada, camadas, e crio uma nova camada para fazer o fundo da frente. Aqui eu venho em mover para camada e coloco o fundo da frente. Então tudo isso aqui já está no fundo da frente. Agora eu venho aqui, seleciono a minha peça que está, né, na frente da frente e eu dou um passo para trás com ela. Então, se eu vier vindo um passo para trás, ela vai completamente para trás da minha peça da frente. Então, aqui eu consigo ver o fundo dela, eu consigo ver o meu zíper que eu apliquei, eu consigo ver o puxador, mas o puxador a gente vai tirar. Eu também consigo ver a parte da barra que está mais alongada, assim como a cava, aqui que da parte das costas ela é um pouco mais ampla. Então eu posso vir aqui, tiro o meu zíper fora, já que ele não aparece, e também posso alterar a cor. Então, se eu selecionar aqui, eu venho no meu balde de tinta, seleciono o preenchimento e coloco um cinza mais escuro para mostrar que é a parte das costas e não da frente, né? A parte das costas sempre vai ser um pouco mais escura que a parte da frente. Aqui também, se eu quiser, eu posso colocar uma etiqueta. Então eu posso vir aqui, por exemplo, em enquadrador retângulo em formas, eu posso fazer um retângulozinho aqui e simular uma etiqueta, né? Então eu venho aqui, eu posso mudar o tom do meu cinza para um mais clarinho. Eu posso fazer uma outra pequenininha aqui como se fosse a etiqueta de tamanho, por exemplo. Muda um pouco também o tom. Então aqui a gente tem o nosso desenho frente e costas completo e com fundo. Então eu posso já remover meus manequins, remover as minhas linhas guias para não ficar tão poluído o desenho, para a gente partir para o próximo passo, que vai ser estampar o nosso desenho. Então a gente vai usar a estampa localizada e estampa corrida. Bom, então como a gente vai fazer a estampa corrida e localizada, eu vou selecionar o nosso desenho e copiar para outra folha, para a gente ter isso bem separadinho aqui, conseguir visualizar as duas de forma mais organizada. Então aqui, primeiro eu vou querer fazer a estampa corrida, então eu preciso adicionar uma imagem do nosso rapport de estampa. Então eu venho aqui na ferramenta de inserir imagem e coloco o meu rapport. Um ponto bastante importante para a gente prestar atenção na hora que for usar estampa corrida é ver se a imagem não tem alguma margem que possa marcar a estampa, né? Porque ela vai agir como um carimbo que vai ser repetido várias vezes. Então a gente vem aqui
e corta a parte que tem uma margem, né? Nessa imagem, no caso, a gente tem uma margem branca aqui e tem uma margem preta aqui. Então, a gente corta só para não dar nenhum problema na hora de estampar. Então, segurando o Alt, eu vou diminuir a minha estampa para ficar uma oncinha mais, né? Uma onça menor na minha estampa. E venho em Aplicação, com a imagem selecionada, clico em Corrida e clico na minha peça. Então, a estampa vai agir como um carimbo que vai se repetir, fazendo assim a estampa corrida na minha peça. Então, aqui a gente tem o nosso vestido estampado, né, com estamparia corrida. E se eu quiser, eu posso também alterar a minha parte das costas para que fique, né, mais de acordo com a cor da minha peça agora estampada. Então, eu posso colocar um marrom. Aqui eu posso mudar o tom do marrom, deixar ele um pouco mais quente. Bom, e assim por diante. Então, a gente pode fazer alteração também na cor da etiqueta, na cor do zíper. Então, assim que fica a peça com a estampa corrida. Agora, partindo para uma estamparia localizada, eu tenho aqui o mesmo processo. Vou inserir a imagem que eu quero botar localizada, no caso vai ser essa flor rosa. Adiciono ela no meu documento, altero o tamanho que eu achar que fica melhor e vou aplicar essa estampa no meu vestido, né? Bom, eu não quero que fique um vestido branco, então eu vou alterar também a cor dessa roupa. Então eu venho aqui, seleciono a minha peça, venho em preenchimento e vou querer um rosa para ambas as partes, um fundo mais escuro. Então, com as cores já alteradas, eu posso fazer a aplicação dessa minha estampa localizada, que também vai ser um carimbo, né? Mas daí eu controlo as vezes que vai estar carimbada essa roupa. Então, venho em Aplicação, Estampa localizada e vou carimbar a minha peça. Então, eu quero essa flor aqui e a outra metade dela aqui. Depois que eu já carimbei, eu consigo alterar. Então, eu clico 2 vezes na minha flor e posso alterar o tamanho e também alterar o local que ela está estampada. Então, aqui eu coloco um pouco mais para o lado. E posso estampar a parte das costas. De novo, vou alterar aqui para ficar parecido. E aqui a gente tem o nosso vestido com estampa localizada. Aqui, lembrando que eu também posso fazer alteração depois que eu já apliquei a estampa. Então, eu posso mudar, alterar o tamanho, enfim, fazer as mesmas coisas que eu fiz com a minha estampa localizada. Então, agora que a gente tem os nossos desenhos técnicos estampados, com aplicação de costura, pence, aplicação de etiqueta e também de zíper e aviamento, a gente pode salvar esse documento. Antes disso, é importante que a gente mantenha sempre as páginas nomeadas. Então, aqui eu posso clicar 2 vezes e renomear essa página como desenho técnico. Ah, mas por que a gente faz isso, né? Porque o desenho técnico a gente começa a criar nossa ficha técnica. Então, se a gente manter o desenho nomeado, a gente já dá início a essa ficha, essa futura ficha, de maneira organizada, né? Então, por isso que é importante sempre não esquecer de nomear essas páginas aqui para depois criar páginas de custos, páginas de moldes, encaixe, assim por diante. Então, agora, a gente pode vir aqui e finalizar a nossa aula salvando o nosso arquivo. Então, vamos salvar como vestido básico reto, oncinha e floral, que são as nossas estampas de hoje. E aqui é sempre importante também criar uma pasta com os nossos desenhos técnicos ou com todos os arquivos do IDEA ou as fichas técnicas prontas. Então, é sempre importante manter essa organização dentro do seu ambiente de trabalho. Então, aqui a gente tem uma pasta chamada Desenhos Técnicos IDEA e aqui a gente salva o nosso arquivo
e finalizamos a nossa aula 2 do desafio Solte Sua Imaginação com Audaces Ideia. Bom, agora chegou a sua vez de praticar. A atividade da aula de hoje vai ser criar um desenho técnico de uma peça da sua escolha. Pode ser um vestido, uma calça, uma blusa. É importante que você aplique simetria, ao menos uma costura visível e cor ou estampa. E por fim, não se esqueça de compartilhar o resultado com a nossa comunidade. Agora pratique dentro do Audaces Ideia e evolua o seu projeto. Na descrição você encontra conteúdos extras para aprofundar sua técnica e aprimorar a sua entrega. Continue acompanhando as próximas aulas do desafio. Nos vemos em breve.